Um ponto assim também interessante, né? Vamos ver um pouquinho desse tema da visão do que é a depressão, porque a própria depressão, existem alguns autores, como Anselm Grun, que a gente tem mencionado muito aqui, ele vai ver esse tema como o tratamento proposto para a depressão como, na verdade, algo que passa pela questão espiritual, né? A depressão tendo raízes aí relacionadas com essa questão, né? Assim, tão forte, né? Qualquer depressão. Então, ela de alguma maneira, decadência da família, perda das relações religiosas, enfim, tem esses temas, eles sempre estão presentes de uma maneira ou de outra nos quadros de depressão para o Grun, né? Então, e outra coisa também, a própria abordagem espiritual não é muito, digamos assim, não recebe muita atenção, né, por parte dos terapeutas, né, para você lidar com esse tipo de questão, né? Então, é muito interessante porque quando a gente vai recorrer ao espiritual, a gente encontra caminhos novos, caminhos interessantes para lidar com esse processo, né? Então, a doutora von Franz vai fazer uma abordagem da depressão, traçando algumas pontes com a alquimia, né? Então, ela está falando da alquimia e está falando do chumbo, né? O chumbo, a gente sabe que o processo alquímico é a transformação do quê? A transmutação do chumbo em ouro, né? Seria esse um dos elementos do trabalho dos alquimistas, seja lá o que for que signifique isso, né? A gente vai ver que, na verdade, esse chumbo é um símbolo e o ouro também é outro símbolo. Aliás, os alquimistas diziam que nosso ouro não é o ouro vulgar. Então, é um processo psíquico, né? Mas, então, ela está tratando do chumbo. E a depressão tem um pouco isso, né? A pessoa se sente pesada, né? Então, hoje eu me sinto como um chumbo. Numa pesada depressão, você se sente incapaz de se levantar da cadeira, ou mesmo de abrir a boca para falar que está deprimido, você não consegue nem falar que está deprimida, né? Deixa-se ficar sentada como um bloco de matéria pesada. As confissões de pessoas nesse estado têm inúmeros símiles com o chumbo. Como a palavra sugere, numa depressão a pessoa é pressionada para baixo, comprimida, em geral, porque uma parte da libido psicológica está embaixo e tem que ser resgatada. É um processo que leva você para ir lá buscar nas profundezas alguma coisa, talvez, que você estivesse precisando resgatar, né? A verdadeira energia da vida caiu numa camada mais profunda da personalidade e só pode ser alcançada através da depressão. Então, para von Franz, ela acha que, a não ser que haja uma psicose latente, um processo de ruptura muito forte, mas se a pessoa tiver um ego mais consistente, que deve ser até encorajada a depressão. Olha que coisa curiosa. Depois a gente pode conversar sobre isso, né? Então, e as pessoas aconselhadas a entrar na depressão, a confrontar aquela tristeza. Não, porque nós estamos é interessante a gente falar nisso, porque nós estamos numa sociedade que eu estou lá, estou meio, né, estou com um momento difícil, não, tomo uma pílulazinha, vamos para a festa, vamos sair dessa história rápido, não sei o quê. E a própria medicina ajuda, o psiquiatra dá logo um remédio para você sair com facilidade. Não estamos aqui sendo contra a medicação. Há casos de depressão e a pessoa está prostrada, sendo numa cama, e a medicação ajuda muito a pessoa a sair dali e se tornar, digamos assim, mais acessível a um trabalho terapêutico. Longe de nós estarmos radicalizando, não tem nenhuma postura radical na nossa abordagem. Mas também existe aquela ideia de você sair com facilidade daquilo ali, vamos distrair, vamos né, fazer algum programa para cima, né, assim.
E existem tesouros ali naquele processo que nós precisamos ter essa consciência, que podem, inclusive, nos ajudar a sair mais rápido dele, né? Então, sem tentar escapar através da televisão ou das seleções, e se as depressões dizem que a vida nada significa que nada vale a pena, precisamos perguntar o que fazer, aceitar isso e o que fazer. Se a vida não vale a pena, não significa você está sem sentido na vida, então é sinal que precisa buscar um sentido novo, né? O que há de fazer é ouvir e mergulhar cada vez mais fundo até se atingir o nível da energia psicológica onde alguma ideia criativa pode surgir. De repente, no fundo, aparecerá um impulso de vida e de criatividade que havia sido ignorado. Então, esse é o ponto interessante. Pessoas que são profissionalmente criativas, como artistas plásticos ou grandes atores, etc., sabem que toda e qualquer representação ou obra nova, antes da pessoa começar uma coisa nova, ela está suscetível de passar por uma depressão. A própria Von Franz fala que quando ela ia fazer uma conferência, antes da conferência ela passava por uma vazante, assim, uma sensação de que tem uma vazante antes de você começar um processo criativo. Então, é como se fosse um ciclo mesmo, também fizesse parte, né, da nossa, nosso processo psíquico, né? Então, ela diz que sempre se sente deprimida antes da conferência, que a libido primeiro vai para o fundo para depois sair, né? E que são ritmos menores de coisas que acontecem em planos bem mais intensos e mais fortes, né? E significa que a pessoa pode ter desprezado alguns fatores criativos que se congelaram embaixo, que se constelaram embaixo e atraíram a libido, causando apatia e falta de energia. Como se ela tirasse energia também da vida, do mundo, das coisas mais superficiais, para colocar energia em algo mais forte e mais profundo, né? Então, o chumbo é essa sensação de peso, de apatia, esse sentimento de vazio que a pessoa pode sentir. E se explorarmos os estados depressivos em pessoas, vamos encontrar normalmente no fundo um conteúdo criativo ou um desejo violento e não sacrificado, né? Então, com frequência, as pessoas deprimidas sonham com leões vorazes e com outros animais devoradores, como dragões, né? O que significa que estão deprimidas porque estão frustradas na realização dos seus desejos mais, alguns até mais desvairados, né? Pessoas querem tudo, pessoa quer poder, quer andar nas mais belas companhias, ter muito dinheiro e tudo mais. Então, esses desejos pueris e veementes que gostariam de abocanhar tudo, quer dizer, então a depressão pode ter a ver com uma voracidade. Eu quero muito, como eu não tenho, eu fico deprimido, né? E, ao mesmo tempo, são suficientemente inteligentes para saber que a vida não é assim, não podem ter tudo o que querem, de modo que o desejo redunda numa depressão mal-humorada. Tal depressão tem a qualidade do desejo frustrado. Explica o porquê, depois de um caso amoroso mal-sucedido, as pessoas caem numa horrível depressão. Aí ela faz essa expressão: o leão delas foi frustrado e regressou de mau humor ao seu covil. Algumas pessoas têm uma criança frustrada no seu íntimo. Ele conta assim, ela lembra umas coisas muito interessantes que acontecem mesmo no trabalho terapêutico, né? E tem pessoas que gostariam que pudessem engolir totalmente o analista, né? Então, fazendo cenas, exigências infantis, se o analista parou 5 minutos antes do tempo, ou atendeu o telefone, ou cancelou a hora, ou até pegou uma gripe, qualquer frustração, a pessoa está, digamos assim, tendo essa vivência, né, de se sentir deprimida, né? Então, existe na alquimia aquela ideia de tirar o Osíris do esquife de chumbo. Vocês conhecem o mito de Osíris? Será que eu vou contar o mito todo aqui? Eu posso falar um pouquinho. Osíris é o deus bom, né? Se representaria o próprio si mesmo, esse eu divino, esse centro da psique maior,
que no mito egípcio, Sete, que é o seu irmão invejoso, tal, que representaria a sombra, convida, dá uma festa, convida Osíris, e ele faz um esquife de chumbo exatamente do tamanho de Osíris. E pergunta aos convidados da festa ver quem que caberia exatamente daquele tamanho. Ele já tinha feito o esquife do tamanho, na medida certa, de Osíris. Quando Osíris deita, ele tampa e joga fora aquele esquife com Osíris dentro. Depois Ísis, então, que a alma vai à procura do seu amado e acaba encontrando. Aí Sete pega e corta Osíris em 14 pedaços, as fases da lua, e também desmembra esse ser divino, e depois Ísis então vai em peregrinação recolhendo os vários pedaços do corpo dele. A gente não vai entrar nesse mito aqui, mas o trabalho da alquimia é você tirar Osíris do esquife de chumbo. O chumbo é interessante porque é um metal onde não passam as ondas, né? Ele representa aquele estado da mente totalmente embotado, né? Aquela mente que não insensível, que as coisas não penetram ali, né? Então é interessante porque na linguagem da alquimia nós temos que extrair Osíris do chumbo, temos que tirar esse centro da psique, né? E que é propiciador de vida, e então salvar o núcleo, né? Esse eu divino, eliminando a infantilidade, esse lado bloqueado, o desejo primitivo que o cerca, né? Então nós temos que retirar o ser divino desse esquife de chumbo. É um trabalho nosso, né?